Todo mundo sabe, ou quem começa a estudar o choro e as origens, ouve falar que tudo começou com a modinha e o lundu, né? E a modinha e o lundu, todas têm várias vertentes, tudo se abre em leques também, né? E um primeiro expoente da modinha, vou começar falando da modinha, trazer aqui para vocês o Joaquim Manuel da Câmara, que era um cara que cantava, tocava violão, só que ele não tinha conhecimento musical, assim, né, de escrita. E ele conheceu um cidadão, que é um cara muito importante aqui, que eu vou falar sobre ele, que é um cidadão chamado Neukomm. Sigismund Neukomm ele nasceu na Áustria, em Salzburg, como Mozart, né? Foi aluno do Haydn, assim como Beethoven foi aluno do Haydn, né? E o Neukomm, ele veio para o Brasil mais ou menos em 1816 para trabalhar na corte e dar aulas de música para o Dom Pedro I e para a família imperial, um cara muito importante, assim. E ele se encantou pela música brasileira, e eu quero deixar um pouco esse registro, assim, né, de que um músico que vem com a cultura, né, ele é um grande compositor. Ele só não é muito conhecido, mas ele tem uma obra bastante vasta, o Sigismund Neukomm, e ele escreveu as músicas do Joaquim Manuel da Câmara. Ele ficou encantado com a obra do Joaquim Manuel da Câmara, e inclusive ele editou 20 partituras, pelo que consta, lá em Paris, das obras de modinhas do Joaquim Manuel da Câmara. Né? Então eu vou mostrar aqui uma das modinhas para vocês sentirem o clima de como que é uma modinha. Vem cá, minha companheira, vem triste mimosa flor, se tens de saudade o nome, de saudade eu tenho a dor. Se tens de saudade o nome, de saudade eu tenho a dor. Onde te pegou Marília, diz onde um beijo te deu, mostra um lugar nele quero também dar-te um beijo meu. Mostra o lugar nele quero também dar-te um beijo meu. Então, esse é o clima de uma modinha. Os textos geralmente eram românticos, né? Esses textos de amor, né? Uma coisa interessante que aconteceu com essa vinda do Neukomm é que ele se encantou pelas modinhas e ele começou a usar modinha para fazer coisas eruditas. Então, isso eu estou falando de 1816, ou seja, é bem os primórdios mesmo, né? Ele pegou temas e fez, por exemplo, essa peça que eu vou mostrar um pedacinho, porque essa peça é uma fantasia para flauta e piano, tá? Em que ele expõe toda essa melodia. Então vocês já vão ver essa mesma melodia que a gente ouviu agora do Caldas Barbosa, só que já com um trato do que seria a música europeia, da música erudita, né? E aí eu vou deixar uma variaçãozinha, que a gente vai ouvir uns 2 minutinhos aqui, dessa La Marot, que o Glauco depois vai pronunciar direito. Então aqui nós estamos falando de uma música erudita com influência de uma música mais simples, né? Esses conceitos são bem complicados. Então quando você começa a cruzar isso,
é que você vê que isso começa a ter pouco sentido, né? O que é erudito, o que é popular. Nessa época, é interessante saber que todos os compositores eruditos, como o padre José Maurício, como o nosso Francisco Manuel da Silva, autor do Hino Nacional, os compositores eruditos da época, todo mundo fazia, compunha modinhas, sem nenhum problema, não existia nenhum tipo de relação com essa coisa de música popular ou tal, a música, enfim, pela música. Então vamos ouvir aqui o La Mer, a fantasia para flauta e piano, do Sigismund Neukomm, num concerto com músicos portugueses, lá em Portugal. Não precisa ler esse texto aí não, tá? Bem, na sequência, a flauta voltaria, como eu falei, essa peça ela tem uns 9 minutos de duração, e ele vai como... Não é um tema e variações, é uma fantasia. E realmente, se vocês forem atrás da obra do Neukomm, vocês vão achar coisas muito interessantes, porque ele é um cara que está justamente entre o classicismo e o romantismo, assim, e ele quase que você não consegue muito distinguir. É um cara de uma personalidade muito especial. Inclusive tem uma história muito louca, que ele faz parte da história do clarone também, do clarinete baixo. Ele foi o primeiro cara que fez uma peça concertante para clarone, quarteto de cordas e voz, né? E tinha contrabaixo quarteto de cordas, clarone, que na verdade ele estava morando em Londres nessa época, e os clarones eles não estavam fixados ainda como um instrumento na orquestra, apenas só tinha tido uma ópera do Mercadante antes disso, isso eu estou falando de 1836, e aí o Neukomm também faz parte dessa história que tem a ver comigo, né, que é do clarinete baixo, assim, então é uma peça muito interessante. Qualquer coisa que eu posso passar também para vocês conhecerem, também nesse mesmo formato de fantasia, assim, é difícil de identificar. Vamos seguir aqui para mostrar uma música de um outro cara, que é o Caldas Barbosa. Caldas Barbosa era um mulato padre
que foi morar em Portugal, mas antes de morar ele já era conhecido, ele era um cara que tocava violão e cantava, e muito do que virou a modinha, que chamou-se modinha brasileira, se deve a ele, por causa dos temas que ele já colocava. Então vocês vão ver nessa música que já tem muita coisa de humor, né? E o Marcos Portugal é um português que era o representante principal da música na corte do Dom João VI. Segundo dizem, ele era um cara que não abriu muito espaço nem para o padre José Maurício, nem para o Neucon. Tanto é que o Neucon ele só ficou uns 5 anos aqui e voltou para a Europa, né, justamente porque ele não conseguia fazer muita coisa aqui com as obras dele. E o Marcos Portugal, segundo dizem relatos aí, eu falo isso porque eu não li só em um lugar, eu vi em alguns lugares, porque parece meio fofoca, né? Mas ele era um cara que fechava meio as portas da corte e fazia meio só as coisas dele. Mas, enfim, vocês vão ver que ele era muito bem humorado. Eu trouxe essa música aqui, Você Trata Amor em Brinco, que talvez seja uma expressão da época, né? Para mim, me passa um pouco assim, mas eu coloquei aqui a letra embaixo. E aí vocês vão ver que isso aqui, na verdade, é uma modinha, mas já é uma coisa, já tem mais a característica do lundu, no sentido do lundu dessa época. Eu vou falar mais sobre o lundu depois, mas o lundu ele se diferenciava nessa época meio porque os temas eram um pouco mais brincalhões, eram um pouco mais bem-humorados e tal, porque a modinha é sempre aquela questão do lamento, da dor e tal, né? Então, a gente vai ouvir aqui agora as meninas cantando essa música que é do Marcos Portugal, com letra do Caldas Barbosa. Então, aqui você, né, isso aí já é um lundu, né? Eu dei os créditos aqui, né, porque eu não guardei o nome dessas pessoas. Então, esse concerto foi um concerto chamado de Noites nos Museus, Modinhas e Lundu no Tempo da Corte, o Palácio Nacional de Queluz, em Lisboa, onde o próprio João Manuel da Câmara, né, aquele primeiro exemplo que eu dei, se apresentou. E aqui a gente tem o nome dessas cantoras, Luísa Savaia, Lúcia Lemos, o flautista provavelmente é o Nuno, e o Nicholas McNair, deve ser o pianista, né? Enfim, eu realmente coletei isso aqui da internet. Vamos ver aqui na sequência. Aqui eu já trago um lundu. Esse lundu não é de alguém conhecido, né? Ele é anônimo. Quem vai tocar isso que a gente vai ouvir é o Mero Magalhães, tocou essa parte do piano. Quem é músico pode acompanhar as notinhas aí. Então aqui o lundu, ele começa a não ter letra. O lundu, depois de um tempo, eles começam a usar um pouco essa característica. Você pode ver quem entende um pouco de partitura, a mão esquerda ali, está fazendo o acompanhamento da música que a gente viu antes, né? Isso é uma das características dos acompanhamentos de lundu. A gente vai ouvir essa obra aqui e vai poder perceber uma série de outros elementos
que acabaram se fortalecendo, né? Justamente quando o lundu essa ideia vai se misturar com a chegada, influenciando a polca, né? A polca que vem da Europa, né? Então vamos ver um lundu. Legal, né? Aqui, então, a gente já vê um monte de situações. Então, por exemplo, uma figura feita tum pa pe pa pam pam, né? Essas coisas assim, partituras que você jamais vai poder dificilmente você vê divisões dessa na música erudita europeia, né? Nessa época, o instrumento que executava a questão grave na música era a tuba, né? O instrumentos talvez dependendo da formação. Como que eram as formações, por exemplo, do calado? O que você tem notícia? Tem diferentes formações? Era tudo muito próximo ao erudito, né? Era. A Europa tem muita tradição em bandas, né? Então, o que se ouve falar assim, é que até fagote tinham nas bandas. Inclusive, o próprio desenvolvimento do clarone se deu muito por causa das bandas, porque o clarone, pelo que eu entendo, assim, quando começaram a construir, o clarone era um formato de fagote e a possibilidade do fagote ter desse clarone, que na Itália chamou glitch-barífono, que era o bassitube, ele teve 1000 nomes, o clarone é muito engraçado, ele teve um monte de nomes, mas ele provavelmente, né, foi um instrumento que foi criado para fazer esses graves, que dobrava simplesmente a parte do fagote. Então, claro que daí tem a tuba, né? Você tem um outro instrumento também que esse realmente não perdurou, que foi o ophicleide. Eu ia falar, né? Do ophicleide, exatamente. Que é um instrumento que o ophicleide é um instrumento de bocal de trombone, né? Só que você toca aqui a digitação como um saxofone. É uma coisa muito doida. Isso é o máximo que eu posso falar, porque eu não entendo muito do ophicleide. É bizarro, né? Parece uma espécie de um ornitorrinco dos instrumentos
Uma mistura ele mistura uma técnica que é de metal, né? Do trombone, o trompete. Tem bico de pato e tem chaves, né? De castor. Mas então, esse instrumento era usado, né? Não sei muito da história dele, assim, na Europa, assim, mas no Brasil, sim, né? Tem, inclusive, o próprio professor do Pixinguinha, Irineu de Almeida. Irineu de Almeida foi um dos grandes oficleidistas. E disse, né, que justamente quando o Pixinguinha foi para o sax tenor, assim, né, ele se influenciou muito pelo próprio contato que ele teve com o Irineu, né, que o Pixinguinha, de uma época, começou a tocar sax tenor e fazia justamente os contracantos inspirados nas coisas que foram tocadas no Oficleide. Mas olha as formações que o Calado... Olha só, aqui tem uma formação, né, que vai ser apresentada, né, do Calado. Mas o baixo acústico ainda era tímido nessa época, né? O baixo ainda estava chegando, né? Eu não vejo muito ainda a participação do contrabaixo, assim, né? A gente não ouve falar. O que acontece, uma coisa interessante, é que nessa época, polcas e as danças europeias, tudo que era tocado no salão, era tocado por piano, né? E aí, nessa história de ter que sair das serenatas e tal, o violão acabou sendo preponderante, né? Teve que sair para... E o violão, inclusive, o que já tinha nessa época é violão de 7 cordas. Então, era obrigado a fazer. Mas o violão de 7 cordas, nessa época do Calado, ainda não era um violão, assim, de 7 cordas, como a gente ouve hoje, né? Com essa baixaria solta, esse contracanto absurdo, né? O violão era muito mais comedido. Inclusive, aqui, né, que eu trouxe essa música do Calado. O Calado foi um dos grandes flautistas do Brasil. Ele tinha formação erudita, ele foi formado em conservatório, era professor do conservatório de música na época do Império, né? E o Calado, ele tinha um grupo que daí chamava Choro Calado, o Choro Carioca, usando esse nome de choro, mas até então não se falava que o choro era a música, né? Usava essa expressão choro, mas não, o que eles tocavam mesmo eram polcas, enfim, o tango brasileiro, tocavam shots, valsas, né? E você não vê a descrição de choro ainda nessa época, né? Mas então, e ele é considerado o pai do choro justamente porque foi o cara que começou a usar mais fortemente essa linguagem. Eu separei aqui, eu estou esquecendo das coisas. Eu estou com um livro aqui que é muito interessante, e eu queria só ler, porque eu não consegui decorar aqui É um texto? Eu leio na verdade, os grandes, hoje em dia, e não é só hoje em dia, às vezes as coisas não chegam, né? Mas já se pesquisou muito, sabe? Já se pesquisou muito sobre música brasileira. Claro que é uma pesquisa difícil, mas a gente consegue achar muita coisa, se você for ver na academia ou livros lançados, mas é que daí os livros esgotam e acabam e tal, blá, blá. Mas existe uma pesquisadora muito importante que ela chama Marisa Lira. Já ouviu falar Marisa Lira? Não. Então, ouça, ela é citada por muitos de hoje em dia, né? Os pesquisadores de hoje em dia usam muito citar a Marisa Lira porque ela foi uma das grandes pesquisadoras. E ela tem que eu acho que deve ser um texto, uma matéria para a Revista Brasileira de Música que chamava A Característica Brasileira nas Interpretações do Calado. Então ela foi na veia, ela pesquisou, ou seja, como não existia gravação ainda nessa época, a pesquisa dela foi em relação ao que se ouvia falar, né? E aí, olha o que ela conseguiu recolher de velhos músicos, tá? De músicos, né? Que falaram da antiga, o que falavam do Calado, ó. Abre aspas. O que diferençava
A interpretação desse artista, tornando a característica, não eram os desenhos que traçava com a melodia, nem o ritmo, nem tampouco as variações do contracanto. Era tudo isso repousando numa preguiça, indecisão propositada, espécie de ganha-tempo. Então, com isso, você vê já que essa, digamos assim, é uma das grandes características do choro, né? Essa questão de você tocar com essa maleabilidade, né? Certo. Então, por isso que também essa questão do Calado se tornar o pai do choro por da forma como ele tocava. Então ele não tocava choro, não tocava polca, mas a forma como ele tocava dava essa temperada nas músicas europeias. E essa temperada veio a caracterizar o que é a música brasileira, era o começo de uma brasilidade musical. Isso. Exatamente. Esse jeito até lânguido, né, de tocar. O Joaquim Calado foi muito amigo da Chiquinha Gonzaga, né, que também é uma grande expoente dessa época, né. Eles, né, atuaram juntos e tal. E o Calado presenteou a Chiquinha com essa música. Então essa música foi feita em homenagem à Chiquinha, chamada Querida por Todos. Aqui eu trago uma gravação do Leonardo Miranda, que é um super flautista, pesquisador da obra do Calado e de músicas dessa época, né? E é um dos primeiros discos que a Cari lançou, a Cari do Maurício Carrilho, né? É um disco primoroso, então vale a pena conhecer aí Leonardo Miranda tocando só músicas do Calado, inclusive algumas gravações acredito que foram inéditas nesse disco. Mas não, o Querida por Todos foi gravado pelo Luperce, acho que outras pessoas gravaram já hoje em dia, mas vamos dar uma ouvidinha aqui para a gente ver conhecer essa obra aqui.
Então, outra coisa que aconteceu, que acontece quase que nesse mesmo período, aí que a gente já está em 1870, 71, por aí, é o surgimento do termo tango, que é uma coisa também cheia de história, se é o tango argentino, se é o tango... Todas as indicações que eu li aqui falam que o tango, esse nome foi usado primeiramente aqui no Brasil mesmo, e por um cara chamado Henrique Alves de Mesquita. O Henrique Alves de Mesquita tem uma história interessante, porque ele era um super músico, e ele foi o primeiro músico que se formou no Conservatório de Música brasileiro, né, que é o que estava recém-formado, demorou anos, inclusive muito por conta do Francisco Manuel da Silva, nosso autor do hino nacional. Ele é muito responsável pela formação desse conservatório, e eles tinham essa questão de dar bolsas de estudo, sabia, cara? Eles faziam isso era uma meta, entende? Então, o Henrique Alves de Mesquita, ele foi o primeiro a ganhar uma bolsa para estudar em Paris. Ele foi para o exterior para estudar, mas era um cidadão que escrevia ópera, entende? Mas também ainda não tinha essa relação de um preconceito com música popular e tal. Então, é ele que acaba usando esse termo, o tango brasileiro, tango, né, nas músicas dele. E eu trouxe aqui uma gravação, porque é o seguinte: se você pegar o Batista Siqueira, que é um pesquisador super importante, ele fala que o primeiro tango brasileiro, as pessoas gostam disso, o primeiro tango, né? É difícil o primeiro, gente, porque, na verdade, as coisas elas vêm se transformando, elas vêm... Talvez o primeiro a usar o termo, né? Enfim, é difícil, né? Porque ali você vai ver uma confluência de outros compositores e tal, né? Isso, será que parece que a gente tem essa necessidade de estipular o primeiro ou o momento onde houve, não sei, mas é uma questão assim, mais para tentar metodizar esse aprendizado dessa história do que exatamente uma tradução do que foi realmente, porque essas coisas do o primeiro samba, o primeiro a ser chamado, o primeiro tango, quer dizer, é muito relativo. Mas e aí ele fala de um tango chamado Olhos Matadores. Olha o nome. A primeira é melhor que o Alibabá, né? Porque o Alibabá é um tango que daí aparece como o primeiro para alguns, porque na verdade o Alibabá a gente conhece. Esse Olhos Matadores, ele colocou essa referência, mas ninguém viu essa partitura, não se achou essa partitura. Então fica uma coisa assim, pô, essa música existiu mesmo? Não se sabe se essa música existiu, se não existiu. Que loucura! Mas o Alibabá não, o Alibabá é uma música que existe e é muito legal. Eu faço questão de mostrar uma gravação que é com a Odete Ernest Dias, que é uma flautista francesa que veio morar no Brasil há muito tempo, super pesquisadora da música brasileira, e em 1980, 81, não sei exatamente, um disco importantíssimo para o choro foi um disco Chorando Calado, que, se não me engano, era um álbum triplo produzido pelo Banco do Brasil. Então, N músicos, nossa, tem informação, um monte de tipo de coisa. E ela gravou aqui com o Jonas do Cavaquinho, Seu Alencar, que veio aqui, lembra, numa oficina de música, o grande Alencar de Brasília, e o Jorginho, o Jorginho do Pandeiro mesmo. Não lembro. Vamos ver essa gravação. O Seu Alencar é um fenômeno. Bem, enfim, ele faleceu já, né? Mas um grande sete cordas, grande. Vamos ouvir aqui então o Alibabá, e aí vocês já vão ver essa relação, porque o Alibabá, na verdade, é já denominado, né, como tango, e vocês vão ver que é uma influência de polca, com lundu e habaneira, porque essa questão da habaneira, todo mundo fala habaneira cubana, a habaneira sim, é cubana, mas a influência que a habaneira ela veio via Europa, porque eu vi que a habaneira foi ainda em 1800 para a Espanha, né, principalmente. Inclusive, se você digitar a habaneira no Google, tudo vai aparecer a habaneira Gente, me deu um branco agora aqui.
Mas, enfim... Cidade da Espanha? Não, da Carmen de Bizet. Carmen de Bizet. Né? Às vezes aí vai ser você vai ouvir falar de habanera, vai coisa. Mas então é uma influência cubana que foi para a Espanha e veio para o Brasil via Europa, né? Então vocês vão ver aqui nessa música todas essas influências, tudo um pouco misturado. Aqui daí tem uma gravação, que daí eu vou chamar o Vina, nessa gravação vocês vão ter o pandeiro, e com relação àquilo que você perguntou dos instrumentos que tocavam, nessa época não havia pandeiro, tá? Então era uma gravação moderna do Alibaba, então naquela época não havia ainda se introduzido o pandeiro nesse tipo de formação, né? Coisa linda. Mas então aqui rola uma outra coisa que é as pessoas em geral, essa questão do machixe, né, com o tango brasileiro, que o machixe é o tango brasileiro, e você acaba vendo que pelas estruturas do tango, principalmente as usadas pelo Ernesto Nazaré, é que há muita variação, principalmente a mão esquerda do piano que faz o acompanhamento, né, do que simplesmente a célula do machixe, é você simplificar demais, você dizer. E realmente o Ernesto Nazaré não gostava que chamava as músicas dele, porque o Nazaré ele tinha essa relação com a música erudita, né, então ele fazia essas coisas para serem ouvidas, não era uma questão muito para ser dançada, ele não tinha essa pretensão, né. Aliás, tem um conto maravilhoso do Machado de Assis, que chama Um Homem Célebre, que fala do Pestana. Para quem é músico, recomendo, principalmente, né? Recomendo para todo mundo, mas o músico vai se identificar e vai ficar espantado como o Machado de Assis tinha essa percepção do que é o músico, as angústias de um músico, entende? Então, esse o Pestana é um pianista, o personagem, né, do Machado de Assis, ele é um compositor. É um conto? É um conto, bicho, na internet você abaixa... Como é que é o nome? Um Homem Célebre. Um Homem Célebre. Sei lá, são 6 páginas, é rapidinho, mas é delicioso. E ele conta a história aqui desse cidadão, que ele queria ser músico, ele queria fazer obras como Chopin, né, como Beethoven e tal, mas ele lacrava né, nas polcas. Então ele era um grande fazedor de polcas, ele vendia as polcas, editava as polcas, as pessoas cantavam as coisas dele, tocavam e tal, mas o que ele queria mesmo era ter sucesso na música erudita, mas ele não conseguia. Então é muito interessante esse que legal, conto. Já achei aqui, já dei um Google aqui, achei. E na verdade, esse conto, Machado de Assis, esse conto, sei lá de que ano que é, mas não sei se ele se já tinha ouvido falar do Ernesto Nazaré, provavelmente não, né, porque ele é um pouco antes, né? Então, eu nunca ouvi falar
seu Machado se baseou em algum músico que ele conheceu, alguma história que ele conheceu. Mas uma coisa que chama a atenção, na verdade, é uma coisa interessante desse livro, desse conto, porque ele tocava nos concertos, né, o piano, e tocava, tal, e aí vem uma menina e pede para ele, mas toca aquela polca, toca aquela polca, e ele não queria, né? Então é muito o que o músico passa às vezes, né? Tipo assim, eu quero mostrar meu trabalho. E eu baixei isso em 1860. Nada mudou. E ele não queria. Agora, uma coisa interessante, ele toca a polca, daí as pessoas dançam a polca, e ele vai embora naquela frustração e tal. Daí ele ouve um clarinete, aliás, é um clarinete que o Machado de Assis usa no conto. Ele ouve um clarinete tocando uma polca dele. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Você está vendo o que acontece um pouco com a história da música popular, essa formação. Você tinha as polcas tocadas, e se fala em alguns livros, se fala isso assim, que quando o músico tocava, era o mesmo músico que ele tocava, ele era contratado para tocar no salão, ele tocava a polca daquele jeito, aí ele ia tocar para o pessoal dançar. Ou seja, aí já tinha que ter uma certa malemolência. Então, assim também foi uma das coisas que teve essa diferença, por causa da dança. E você vai ver a influência da dança é uma coisa interessantíssima em todas, né? Tanto nessas formações, a influência da dança fazendo com que a música tivesse essa mudança. É interessante. Como é que é o pandeiro aí? Não tinha pandeiro, né, na formação. Pois é, as gravações do pandeiro começam a ficar mais famoso já ali no começo do século XX, né? Entre 30 e 50, a gente tem João da Baiana e Russo do Pandeiro como os grandes nomes do nosso pandeiro brasileiro, né? Que é pesquisado pelo Eduardo Vidili, um músico muito legal lá de Floripa, tem um trabalho super legal de resgate dessas informações através né, memória também das pessoas que viveram e acompanharam essa história. E aí você tem, na década de 50, inclusive, um concurso promovido pelo Ari de Vasconcelos. Ele tinha uma revista que tem por 8 votos, o João da Baiana ganha do Russo do Pandeiro, por 1 voto. E o Russo do Pandeiro tem 8 votos como melhor instrumento, né? Instrumento pandeiro, qual é o melhor instrumentista? Isso em 1940, perto da década de 50, perto dos anos 50. Mas aí você já tem outros pandeiristas, você já tem aí também Gustavo Dávila, você já tem o Risadinha, você tem o Jorginho do Pandeiro, bem novo, com 25 anos ali, começando a sua história dentro do choro brasileiro, que é o pandeirista de maior relevância do choro no Brasil, Jorginho do Pandeiro. Então, que influenciou diversos de nós, né? Que é uma pessoa que colocou o pandeiro num outro lugar. Então, o nosso querido pandeiro é um instrumento muito importante dentro do choro, né? O instrumento de percussão principal ali desse grupo e desse gênero musical, que tem uma definição muito legal do Marcelo Verzoni, que ele fala que é de estilo, de você tem o choro como prática cultural para prática musical, de prática musical para repertório, de repertório para repertório instrumental, de repertório instrumental para forma estilística e musical. Então, ele deu isso para contar toda essa história que você está falando um pouco aí, Sérgio. Eu achei muito interessante isso, já que a gente tem alguns autores dentro da academia que fazem um trabalho muito importante, né, desse tipo de informação, como você tinha falado agora há pouco, né? Então, é muito legal aí. Depois a gente pode conversar com a galera e quem tiver interesse, entre em contato com a gente